Boa noite. A comissão de juristas que elabora mudanças no Código Penal brasileiro deve entregar o anteprojeto ao Congresso Nacional até o dia 25 de junho. Uma das alterações propostas é que o consumo de drogas não seja mais considerado crime no país. Na prática, os usuários de entorpecentes flagrados pela polícia já não vão presos. Pagam com penas alternativas quando pagam. Os próprios juízes fazem a distinção entre tráfico e uso. Mas a descriminalização, contudo, não é consenso. Ela reacende o debate sobre o impacto das drogas na sociedade, um possível aumento do consumo e a relação entre Estado e traficantes, uma vez que ainda não há planos para liberar o comércio. O tema é muito controverso e vem para o debate no Conversas Cruzadas de hoje, que está começando. Convidados do programa de hoje, o professor no pós-graduação em Ciências Criminais da PUC, Rodrigo Azevedo, o deputado federal do PMDB, Osmar Terra, a presidente da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Psicologia, Alexandra Chimendes, e o psiquiatra da Unidade de Dependência Química do Hospital Mãe de Deus, Carlos Salgado. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera constrói um mundo melhor, CIE, ações sociais que transformam, e Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Nossa imperativa de hoje, você concorda com a descriminalização do uso de drogas no Brasil? 84010360, 84010360, opção 1, sim, opção 2, não. Ligue, opine, ouça as opiniões até para você poder ter a sua. E também participe no conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou através do nosso Twitter, @conversacruzada. É a opinião do telespectador, que aqui no programa tem o patrocínio de Vinícola Laurenti, a Laurenti Vinhedos do Brasil. Vamos ao debate, vamos começar com o deputado Osmar Terra, ex-secretário da Saúde do governo do Rio Grande do Sul, que tem um envolvimento direto com essa questão da política de drogas no Brasil. O deputado tem até já um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados a respeito do assunto. Começar com a seguinte pergunta, deputado. O senhor é a favor da descriminalização do uso de drogas, como propõem os juristas? Boa noite. Boa noite aos participantes da mesa. Eu sou radicalmente contra a descriminalização. Acho que a descriminalização, ela, na verdade, vai passar uma percepção para a sociedade, para os jovens, de maneira geral, que está liberado, né? Que está liberado e com isso vai levar a um aumento exponencial do consumo, né? E eu não estou dizendo isso porque eu acho, eu estou dizendo isso porque eu procuro me basear em dados, em referências de evidências científicas, né? Desde trabalhos feitos com usuários de maconha, de cannabis sativa em estados americanos que não têm, que usam, liberam para uso medicinal, né? E aí há um incremento enorme do uso, fora do uso medicinal, né? Porque passa a percepção que é uma coisa permitida, que está liberado, as pessoas vão andar com droga no bolso e vão usar droga de maneira livre, né? E isso vai passar essa cultura que vai se criar em cima disso, vai agravar o problema. Já é grave, vai ficar muito pior, né? O que os juristas não consideram é o que acontece com o ser humano quando ele fica dependente da droga, né? A droga, a dependência química, é uma doença incurável, uma doença crônica incurável, não tem volta, né? O maior êxito que tem no tratamento da dependência química é a abstinência prolongada, né? Mas ela não vai curar. Isso vai aumentar o número de pessoas doentes na sociedade, numa escala gigantesca, né? Hoje, com 1% da população dependente do crack, nós já temos metade dos homicídios já tem a ver com crack. Portanto, vai aumentar a violência. E ao mesmo tempo, é uma posição assimétrica, contraditória dos juristas, que eles... eu aqui não estou discutindo boa intenção, acho que todo mundo aqui é bem intencionado, todo mundo quer ajudar a resolver o problema. Eu estou analisando do ponto de vista de evidências científicas, que eu acho que a gente tem que se basear em alguma coisa, né?
Eu acho que a ciência é uma boa referência. Mas a questão lógica também. Se tu descriminaliza o uso e não descriminaliza o tráfico, quem é que vai fornecer essa droga que vai aumentar o consumo muito? Quem é que vai fornecer essa droga? Vai aumentar o tráfico, vai aumentar a rede do tráfico, a estrutura do tráfico, o lucro do tráfico, né? Então é uma lei de mercado, oferta e procura, isso vai aumentar de uma maneira exponencial também. Então os problemas de violência, de homicídios, de agressão, vai tudo se agravar na sociedade. Então eu acho que é uma medida muito temerária, não passa no Congresso. Quero te dizer que hoje eu sou da comissão especial, foi criada uma comissão especial sobre meu projeto de lei, eu estou acompanhando isso desde o início do ano passado, já fomos aos países produtores, aos países consumidores, para ver como é que está funcionando lá, Portugal, Suécia, Colômbia, Bolívia. Eu tenho uma visão de conjunto, né? E conheço a casa, conheço o que pensam os deputados. Isso não passa nem no Senado, nem na Câmara. Daqui a pouco o senhor vai falar mais sobre essas experiências internacionais. Doutor Rodrigo Azevedo, sociólogo, professor no pós-graduação em Ciências Criminais da PUC. Muito boa noite. Boa noite. Professor, boa noite, qual é a sua opinião? Boa noite a todos, boa noite aos colegas de debate, boa noite aos telespectadores. O tema ele é um tema polêmico, né? A comissão de juristas que elabora essa reforma do Código Penal tem tocado em vários temas que são bastante sensíveis e nada indica ou nada, a princípio, garante que esse projeto vá ser aprovado. Acho que o deputado Osmar Terra tem razão, é um debate bastante complexo, porque mexe com um código inteiro, né? No entanto, evidentemente que nós temos uma legislação penal bastante ultrapassada, né? Que precisaria ser atualizada, e um dos temas que merece essa atualização, sem dúvida alguma, é o tema do tratamento da política criminal de drogas, né? Se nós fôssemos acreditar ou assinar embaixo da argumentação do Dr. Osmar Terra, não precisaríamos estar aqui debatendo, né? Porque a ciência, ele fala pela ciência, ele fala em nome da segurança e da saúde, né? Então como é que podemos ser contra essa proposta, né? Que ele coloca de que precisa se tratar o usuário como um criminoso, né? Não há sentido, né? A ciência está a favor dele, a saúde e a segurança pública também, né? No entanto, falar em ciência é uma coisa que não é, digamos assim, não há verdades absolutas em matéria científica, né? Por exemplo, o deputado Osmar Terra esteve em Portugal, né, e esqueceu de analisar os dados das políticas criminais de drogas em Portugal, que são absolutamente diversos desses que ele refere em relação à sociedade americana, em alguns estados, não sei quais, né, não foram referidos, né? Portugal tem uma política criminal de drogas considerada hoje a mais avançada da Europa. Faz 11 anos que Portugal descriminalizou o usuário de drogas, e o discurso dos oponentes dessa política em Portugal era o mesmo do deputado Osmar Terra. Era, vamos ir para o caos, né? Haverá um aumento do consumo, haverá aumento da violência, haverá mortes, haverá problemas de saúde pública, né? Esse é o discurso que sempre tem se colocado em relação a essa questão do usuário, né? No entanto, Portugal há 11 anos descriminalizou e o resultado foi queda do consumo de drogas, né? O uso de drogas em Portugal foi absolutamente liberado? Não. Ele continua sendo ilícito, mas não é mais um ilícito penal, é um ilícito administrativo. Hoje há em Portugal 40 mil usuários de drogas sendo tratados pelo sistema de saúde pública, né? Voluntariamente, porque aceitaram, né? Porque reconheceram que havia de fato a necessidade de um tratamento, coisa que não é o caso para todos aqueles que consomem droga, mas que para uma boa parte, sim, é uma questão que se coloca, né? Então essa é uma questão, né, que nós precisamos enfrentar, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que durante a presidência poderia ter adotado, né, como presidente um papel importante nessa matéria e assumido essa bandeira de um tratamento diferenciado ao problema das drogas, quando era presidente não o fez, mas depois, né, há pouco tempo, acabou assumindo essa ideia, né, e tem participado de fóruns internacionais defendendo a descriminalização do usuário por todas as consequências que isso tem, né? Evidentemente que o problema da droga é um problema sério, né? Muitas vezes se coloca o debate dessa forma. Aqueles que são pela descriminalização acham que o problema da droga é um problema secundário. Errado. O problema da droga é um problema sério. Para a sociedade brasileira, ele é um problema muito importante. Grande parte dos homicídios produzidos no Brasil se deve ao mercado da droga. Precisamos reconhecer isso, né?
E, portanto, essa ideia, né, de que nós iríamos, mudando a política de drogas, ingressar numa situação caótica, primeiro, é uma ideia hipócrita, né, porque é uma ideia que trata da questão como se atualmente, e o Brasil desde 76 tem uma lei de drogas extremamente severa, né, a partir de 2006 essa lei foi alterada, né, e ela de fato abrandou o tratamento dado ao usuário. No entanto, na prática, nós temos uma política de drogas que produz no Brasil uma população carcerária, né? 30% da população carcerária brasileira em presídios superlotados decorre do mercado da droga. Tráfico. Né? Especialmente o tráfico, porque o porte para uso pessoal não tem, de fato, a previsão de pena de prisão. Né? Mas veja bem, né? A lei de 76 criminalizava o usuário de drogas com 2 anos de cadeia. Né? Esse talvez fosse o melhor dos mundos para o deputado Osmar Terra. Né? 2 anos de prisão para o usuário. Aí ele vai pensar e vai deixar de fazer isso. Né? Nós mesmo aqui, né? Deixando de ser crime, viríamos para cá fumando um cigarro de maconha. Tá? Precisa o Estado dizer que não pode, né? Errado. Isso não funciona. O direito penal não tem esse impacto, não tem esse efeito. Né? O que acontece de fato no Brasil é o seguinte: a lei de 76 era uma lei que tratava de uma forma semelhante o usuário e o traficante, ambos como criminosos. A lei de 2006 abrandou a situação do usuário. No entanto, justamente em virtude desse abrandamento, aumentou a criminalização de pessoas ligadas ao mercado da droga de 2006 para cá. Né? Enquanto que para a maioria dos crimes no Brasil aumentou em 20% a criminalização de 2006 para cá, para a questão da droga e o tráfico especialmente aumentou em 110%. Por quê? Porque pequenos negociantes da droga, os pequenos traficantes que são o público do sistema penal brasileiro, hoje são tratados como traficantes perigosos, traficantes que merecem uma pena severa e estão lotando os nossos presídios. Né? E isso, na opinião do deputado Osmar Terra, talvez seja uma boa solução para esse problema, né? Encher os nossos presídios de pessoas ligadas ao mercado da droga. Não é uma solução, ao contrário, isso está criando mais problemas. Né? Precisamos sim enfrentar o problema das drogas no Brasil, mas a hipocrisia não é mais possível. Né? Nós precisamos tratar esse problema de uma outra maneira, porque essa maneira com que até agora a questão foi tratada é uma maneira extremamente equivocada. Né? E, numa boa hora, então, a comissão da reforma do Código trouxe esse debate, né? E esperamos que haja sensibilidade por parte tanto do Parlamento quanto da sociedade brasileira para fazer esse debate às claras. Tem muito que discutir ainda, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nossa interativa de hoje, você concorda com a descriminalização do uso de drogas no Brasil? Está em discussão no país hoje. 8401-0360. 8401-0360, telefone para qualquer parte do estado. É só ligar para esse número, cai direto no nosso sistema. Opção 1, sim, concordo com a descriminalização de drogas. Opção 2, não concordo com a descriminalização do uso de drogas. Dr. Carlos Salgado, psiquiatra da Unidade de Dependência Química do Hospital Mãe de Deus. Dr. Carlos, eu queria perguntar para o senhor, passando a palavra para o senhor, é possível a gente identificar com clareza por que as pessoas usam drogas? Ou isso é uma pergunta que beira a ingenuidade? Boa noite. Boa noite a todos, especialmente aos nossos telespectadores. Mas, enfim, não acho que seja uma questão absolutamente ingênua, né? É uma questão complexa, difícil de resolver. E, muito provavelmente, se essa mesa de debates aqui chegasse à resposta hoje, nós dividiríamos um prêmio Nobel. Né? Seria uma situação muito agradável para todos nós. Mas, enfim, então, acho que eu não tenho essa resposta, né? Acho que olhando, como eu sou um clínico, eu sou um psiquiatra, eu examino pessoas, ajudo pessoas que são dependentes, eu tenho um viés todo peculiar, né? Dentro desse debate, dentro desse tema. Mas eu acho que, digamos assim, meu posicionamento de início, né? De sentir, né, a inflamação surgindo, debate assim mesmo, né? Mas é assim, eu creio que realmente, enviesado como sou, como psiquiatra que atende dependentes químicos, né? Eu acredito que, primeiro, o debate é simpático, o ambiente do debate dentro do Legislativo eu creio que seja predominantemente democrático e, portanto, é lá o lugar ampliado, né, pela nossa participação como cidadãos, mas é o lugar, né, para esse debate. Então, eu realmente sou a favor do debate em torno desse tema. Acho que é um tema extremamente nobre. E que a sociedade tem que se fazer em casa. Que todos também, nós e o Legislativo que se vire lá, né, representando a gente essa reflexão. Mas devemos fazer esse debate, acho que a TV aqui é muito generosa nesse sentido. Hoje, eu acredito que a percepção de benignidade, né,
que acomete os meus pacientes, me angustia muito e, em geral, é um dos grandes desafios da prática clínica de nós que atendemos dependentes químicos, mudar essa percepção de benignidade do uso de droga, que muitas vezes foi o que ajudou o indivíduo a começar e que se mantém, às vezes, de forma patética no processo de doença. O que isso quer dizer, doutor? Percepção de risco reduzido, percepção de ausência de risco. Exemplo, um indivíduo que bebe 2 taças de vinho acredita estar isento de qualquer risco na condução de um veículo. Zero risco, zero dose. Isso é muito certo, vale para a maconha, coca ou para o álcool, no caso da direção. Então, percepção de risco é algo que muda ao longo de um tratamento e contribui muito para que o indivíduo recue na sua decisão e na manutenção do uso de substâncias. E eu acredito que também na grande comunidade, então o tabaco, vamos pegar um exemplo, é uma droga lícita, né? Ela ganhou, o tabaco, essa substância, ganhou uma percepção de risco, né? Relevante o bastante no planeta inteiro para se ter uma redução significativa do uso, do montante de usuários. Então, instruir é significativo, manter a percepção de risco é significativo e inclui-se também medidas restritivas. Não é elegante falar isso num país democrático, talvez assim, mas medidas repressivas, restritivas, mudaram o caráter da relação da comunidade com o tabaco. Então, usando essa pista, digamos, eu consigo pensar ainda hoje que o melhor para uma família é tentar manter na mente de seus jovens, né, a percepção de risco no uso de toda e qualquer substância, especialmente aquelas mais desorganizadoras, como a cocaína, por exemplo, né? Mas também a maconha não é uma droga ingênua e é uma droga que acomete muitos dos meus pacientes. Aliás, um pequeno parênteses, acredito que nas próximas décadas a principal droga para nós, o grande desafio para nós especialistas será realmente a maconha e não exatamente a cocaína na forma de crack, que eu acho que é uma onda que vai passar, vai deixar muitos lesados, mas vai passar. Mas voltando ao foco, né, do debate de hoje, descriminalizar ou não? Eu gostaria de ter a resposta que convencesse a todos nós e ao nosso telespectador. Certamente não tem, né? Eu acredito como cidadão e realmente, especialmente como um cidadão enviesado que é um psiquiatra, volto ao início. Eu acredito que a percepção de risco envolvida no uso de substância é preciosa para uma mudança e a manutenção da saúde, uma mudança de volta para a saúde e especialmente também para a manutenção. Quando ela cai, aumenta o número de usuários. Eu, infelizmente, não consigo concordar consigo. Eu acho que, com o Rodrigo, realmente acho que a percepção de risco nos ajuda a manter os indivíduos afastados. Aliás, regra geral, o cidadão médio recua diante de medidas restritivas, de regras restritivas, né? E tem a turminha que avança sempre, né? Alexandra Chimenez, presidente da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Psicologia. Muito boa noite, Alexandra. Como é que vocês costumam se posicionar a respeito disso? O Conselho Regional de Psicologia, droga precisa ser descriminalizada, não precisa? Como resolver esse enorme problema que nós temos hoje? Então, boa noite aos colegas de debate, boa noite aos telespectadores. Agradecer o convite em nome do Conselho de Psicologia. Para nós é uma imensa felicidade poder tornar essa questão na proporção que ela vem tomando, principalmente com o envio dessa discussão para o Congresso. Porque essa discussão que se faz, e eu acho que já permeou bastante esse início de conversa, né, é que a gente tem discutido a questão das drogas basicamente como uma discussão bélica, né, uma discussão de combate, né, e que, bom, se vai aumentar, se vai diminuir, quais são as reais consequências que isso vai trazer, não temos como prever, né? Não somos futurólogos, assim, não temos a certeza disso. Mas temos uma certeza que o modo como temos tomado essa questão no país e temos nos posicionado e trabalhado com ela não tem trazido resolutividade, principalmente quando a gente pensa nas pessoas, né? No cuidado com as pessoas, que é aquilo com o qual o Conselho de Psicologia, né, se dedica a fazer individual e coletivamente, no sentido do coletivo da sociedade e da saúde, né, de forma geral. Discutir a questão de drogas pela perspectiva da saúde, na verdade, só tem sustentado a questão de uma epidemia, né? Tomar isso como uma epidemia, um problema público de saúde, só tem servido para sustentar a questão bélica, né? É um problema, é uma epidemia, precisamos combater, né? Agora a gente precisa criar uma grande diferença aí, que esse debate vem trazer, que ainda que se tome a questão das drogas como um combate a elas, a gente tem que pensar que combater drogas não é combater pessoas que usam drogas. E é isso que as políticas que nós estamos vivendo têm levado, né? Vamos pensar em exatamente todas as campanhas que a gente tem veiculadas na mídia atualmente, constroem uma imagem do usuário de droga como uma pessoa
destruída fisicamente, como um criminoso, né? Uma pessoa, uma imagem que causa repulsa, né? E isso, em termos de cuidado em saúde, não nos favorece de forma alguma. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do álcool, do tabaco, que são drogas lícitas, né, aceitas pelo consumo legal e moralmente pela sociedade, não podemos dizer que há um aumento ou uma diminuição, né, em razão de elas serem liberadas, né? E, em termos de cuidado, por exemplo, nos permite hoje fazer uma política, atividades de redução do uso de tabaco, de redução do uso do álcool, sem causar isso para o usuário um constrangimento de ser um criminoso, né? A ideia de um indivíduo violento, né, não aproxima ele do serviço de saúde, não aproxima os profissionais de saúde dele, assim como não aproxima a comunidade dessas pessoas. Então, se vai resolver, né, ou não, não temos a certeza disso, mas temos a certeza de que o modo como está posto hoje não tem trazido soluções. Em termos de mudança de comportamento, se é isso que a gente quer. A lógica proibicionista não consegue construir no indivíduo uma mudança de comportamento. Tem aí, historicamente, né, os nossos colegas médicos aqui podem lembrar, como a gente tratou, por exemplo, a questão do HIV/AIDS, né? As primeiras campanhas em relação ao tema AIDS mata. Né? Era uma campanha do terror, né? Uma campanha do medo. E isso em nenhum momento favoreceu a diminuição do contágio do HIV/AIDS. Né? Hoje se tem uma outra posição em relação a essa questão, que é, por exemplo, o slogan nacional que diz: viver com AIDS é possível, com preconceito não. Né? Então a gente precisa mudar essa nossa relação. E é isso que o debate da descriminalização vai trazer. Uma diferença entre um indivíduo usuário que precisa de uma atenção e de um cuidado. E uma ressalva muito grande, não são todos. A drogas, no seu, possui usos prejudiciais? Possui. Né? Mas a gente só consegue olhar para essas pessoas. Existem inúmeras pessoas, em diferentes contextos da sociedade, que fazem uso de drogas e não necessariamente têm prejuízos sociais e de vida com isso. Por que essas pessoas não aparecem? Porque não está na TV, não aparece como um problema público, né, como um problema social, porque fazem uso caseiro, fazem uso doméstico, né, tem espaços privados para isso. Quando a gente mostra o problema da droga na sociedade, mostra-se ruas, né, mostra pessoas nas ruas, não se mostra nos espaços... situação decrépita. Não, sinceramente, tem uma associação também da questão do uso de droga, violência e a pobreza. Né? A gente foca muito, quando a gente faz a imagem mental de quem são os usuários de drogas que precisam intervir, vem a imagem, né, muito veiculada, que é das ruas, das praças, né? Mas e os outros usos, né? E os usos que acontecem nas universidades, né? Os usos que acontecem nos outros espaços. Que é isso? O uso de drogas, se a gente vai querer entender por que as pessoas usam drogas, nós vamos ter que fazer um estudo histórico, né, antropológico. As drogas existem desde que existe a humanidade, né? Então, entender que a gente vai proibir e isso vai melhorar, vai reduzir, não. Né? O professor Rodrigo bem lembra das experiências aí de Portugal. A gente tem Espanha, Suíça, Holanda, uma série de experiências mais do que científicas, né, reais, assim, da experiência de vida que está aí colocada, que não aumenta o consumo pela descriminalização. E eu acho que sim, Osmar, se a gente tiver que pensar que para descriminalizar a gente tem que pensar aí num processo de legalização, eu acho que talvez a gente tenha que caminhar para isso no sentido de controle da qualidade, né, desse produto. Falávamos, né, por exemplo, recentemente, eu lembro que a gente precisa controlar a qualidade do café, precisamos controlar a qualidade do fumo e de uma série de substâncias que são consideradas drogas, né, lícitas. A gente já pratica essa questão. Então, sim, o Conselho de Psicologia vem fazendo uma discussão e um apontamento de que a descriminalização é um caminho importante, principalmente ao que se refere a cuidado à saúde da população. Alexandra Chimenez, com a palavra, cada um fez a sua introdução, já conhecem os nossos debatedores, daqui a pouco confronto de ideias aqui no Conversas Cruzadas. Se você concorda com a descriminalização do uso de drogas no país, 84010360, opção 1 sim, opção 2 não. Já voltamos, é rapidinho.